Evangelho segundo Lucas, parte 2. O pedido confiante. Pedi e vos será dado. Procurai e encontrareis. Batei e a porta vos será aberta. Todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E para quem bate, a porta será aberta. Alguém de vós, quando seu filho lhe pede um pão, lhe dará uma pedra? Ou quando lhe pede um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas ao vosso filho, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que vos pedirem. A regra de ouro. Tudo, pois, quanto quereis que os outros vos façam, fazei-o-vos também a eles. Esta é a lei e os profetas. As duas portas e os dois caminhos. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm todos vos em pele de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Pelos seus frutos os conhecereis. Acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtiga? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode produzir frutos maus, nenhuma árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Os verdadeiros discípulos. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, e não fizemos muitos milagres em teu nome? Então eu lhes declarei, jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vos que praticais a iniquidade. Portanto, todo que ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e os ventos deram contra a casa. Mas a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. E quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e ela desabou, e grande foi a sua ruína. Depois que Jesus concluiu essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensinamento. Com efeito, ele as ensinava como quem tem autoridade, não como seus escribas. As obras do Messias. Cura de um leproso. Quando Jesus desceu da montanha, seguiram-no grandes multidões. Aproximou-se um leproso que se prostrou diante dele, dizendo, Senhor, se queres, podes me purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, Eu quero, fica purificado. E imediatamente ficou purificado de sua lepra. Então Jesus lhe disse, Olha, não faleis nada a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e apresenta a oferenda prescrita por Moisés, para que ele sirva de testemunho. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando, Senhor, meu criado está de cama, lá em casa paralisado e sofrendo demais. Jesus respondeu, vou curá-lo. O centurião disse, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra tua e meu criado ficará curado. Pois também sou um homem sob autoridade, e tenho soldados sobre minhas ordens, e se ordeno a um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e se diga a meus servos, faze isto, ele o faz. Ao ouvi-lo, Jesus ficou admirado e disse aos que estavam seguindo, em verdade vos digo, em ninguém encontrei tanta fé em Israel. Ora, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino do céu, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados fora.
nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: Vai, aconteça como creste. Naquela mesma hora, o criado ficou curado. Jesus entrou na casa de Pedro e viu a sogra deste prostrada com febre. Tocou-lhe a mão e a febre a deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. Ao anoitecer, levaram Jesus a muitos possessos. Ele expulsou os espíritos pela palavra e curou todos os enfermos. Assim cumpriu-se o que fora dito por meio do profeta Isaías. Ele assumiu as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Vendo uma grande multidão ao seu redor, Jesus deu ordem de passar para outra margem do lago. Nisso, um escriba aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm toca e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Quando então Jesus entrou no barco, seus discípulos o seguiram. Nisso veio uma grande tempestade sobre o mar, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Eles se dirigiram a Jesus e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Por que tendes medo, fracos na fé? Respondeu ele. Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. E eles ficaram admirados e diziam: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando Jesus chegou à outra margem, à região dos Gadarenos, saíram ao encontro dele, dentre os túmulos, 2 possessos, que eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles gritaram: Que queres de nós, filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles, uma grande manada de porcos estava pastando. Os demônios suplicavam-lhe: Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Ele disse: Ide. Os demônios saíram e foram para os porcos, e toda a manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar, morrendo nas águas. Os que cuidavam dos porcos fugiram e foram à cidade contar a notícia, inclusive o que aconteceu com os possessos. A cidade inteira saiu ao encontro de Jesus, e logo que o viram, pediram-lhe que fosse embora do território deles. Jesus entrou num barco, atravessou o mar e foi para sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico, deitado numa maca. Vendo a fé que tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns escribas pensaram consigo: Ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: Por que pensais o mal em vossos corações? Que será mais fácil dizer: Os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Então dirigiu-se ao paralítico: Levanta-te, pega a tua maca e vai para a tua casa. O paralítico levantou-se e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, porque deu tal autoridade aos homens. Ao passar adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado no posto de arrecadação, e disse: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E quando estava sentado à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se com Jesus e seus discípulos. Os fariseus viram isso e diziam aos discípulos dele: Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. E depois aprendeu o que significa misericórdia. Eu quero, não sacrifícios. Com efeito, não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então aproximaram-se de Jesus os discípulos de João e perguntaram: Por que nós e os fariseus jejuamos e teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu:
Acaso os convidados do casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo repuxa o tecido e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, e o vinho se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo, porém, põe-se em odres novos, e assim ambos se conservam. Enquanto Jesus estava falando, aproximou-se um chefe que se prostrou diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem pôr a mão sobre ela e viverá. Jesus levantou-se e com seus discípulos o acompanhou. Nisso veio uma mulher que por 12 anos sofria de hemorragia, e por detrás tocou na borla de seu manto, pois pensava consigo mesma: se eu conseguir ao menos tocar em seu manto, ficarei curada. Jesus voltou-se e ao vê-la disse: Coragem, filha, tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele momento. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flautas e a multidão agitada, e disse: Retira-vos, a menina não morreu, ela dorme. E riram dele. Ele se afastou da multidão, entrou, segurou a mão da menina e ela se levantou, e a notícia disso espalhou-se por toda aquela região. Enquanto Jesus passava dali adiante, 2 cegos o seguiram gritando: Tem compaixão de nós, filho de Davi. Quando entrou em casa, os cegos aproximaram-se dele e Jesus lhe perguntou: Acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então tocou nos olhos deles e dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Eles, porém, saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Enquanto os cegos estavam saindo, trouxeram a Jesus um possesso mudo. Expulso o demônio, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: Nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. A compaixão de Jesus e a missão. Jesus percorria então todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, proclamando o evangelho do reino e curando toda enfermidade e toda moléstia. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pede, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos impuros e curar toda doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12, dizendo-lhes: Não ireis aos gentios, nem entrareis em cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Por onde andares, proclamai o reino do céu está próximo. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos e expulsai demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro à cintura, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, pois o trabalhador tem direito a seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrares, procurai saber quem ali é digno, e permanecei com ele até a vossa partida. Ao entrardes na casa, saudai. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. E onde não vos receberem, nem escutarem vossas palavras, saiam daquela casa ou daquela cidade,
e sacude a poeira de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo, a terra de Sodoma e Gomorra será tratada com menos rigor do que aquela cidade. Vede, eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado, pois vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Sereis conduzidos à presença de governadores e de reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e diante dos gentios. Quando vos entregarem, não vos preocupeis com o que falais ou com o que falareis. Naquela hora vos será dado o que falar, pois não sois vos que falareis, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho. Os filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Serei odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do Senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se ao dono da casa chamam de Beelzebu, quanto mais aos membros da casa. Não tenhais medo deles, pois nada há de oculto que não venha a ser revelado, e nada de escondido que não venha a ser conhecido. O que eu vos digo no escuro, dizei-o à luz do dia. O que vos é sussurrado ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhas medo dos que matam os corpos, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? No entanto, nenhum deles cai no chão, sem que vosso Pai o permita. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vos valeis mais do que muitos pardais. Todo aquele, pois, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declarei por ele diante do meu Pai, que está no céu. Quem, porém, me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai, que está no céu. Não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. Com efeito, eu vim causar divisão. O filho contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os próprios familiares. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem busca sua vida, a perderá, e quem perder sua vida por causa de mim, a encontrará. Quem vos recebe, recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem receber um profeta por ele ser profeta, terá uma recompensa de profeta. Quem recebe um justo por ele ser justo, terá uma recompensa de justo. E quem der apenas um copo de água fresca a um desses pequenos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Depois que concluiu essas instruções aos 12 discípulos, Jesus partiu dali a fim de ensinar e anunciar nas cidades da região. Ora, João Batista, estando na prisão, ouviu falar das obras do Cristo e mandou alguns discípulos para lhe perguntar: És tu aquele que adivinha ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Cegos recobram a vista, paralíticos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos ressuscitam, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado quem não se escandaliza por causa de mim. Enquanto os enviados se afastavam, Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que foste ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que foste ver? Um homem vestido de roupas finas? Olhai, os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Que foste ver então? Um profeta?
Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis que envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade eu vos digo, entre todos os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. A partir dos dias de João Batista até agora, o reino dos céus irrompe com força, e fortes dele se apoderam, pois todos os profetas e a lei profetizaram até a vinda de João. E se quereis saber, ele é Elias que deve vir. Quem tem ouvidos, ouça. A quem vou comparar esta geração? É parecida com criança sentada nas praças, gritando umas com as outras. Tocamos flautas para vós e não dançaste. Entoamos cantos de luto e não chorastes. Veio João, que não come nem bebe, e dizem, tem um demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, é um comilão e bebarrão, amigo de publicanos e de pecadores. A sabedoria, no entanto, foi reconhecida justa, graças às suas obras. Então Jesus começou a censurar as cidades, onde se realizará a maior parte de seus milagres, por não terem se arrependido. A ti, Corazim, ai de ti, Betsaidai, se os milagres feitos no meio de vós tivessem acontecido em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam se arrependido, com roupas de saco e com cinzas. Pois bem, eu vos digo, no dia do juízo, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos rigor do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás levado até o céu? Até o inferno descerás. Se tivessem acontecido em Sodoma os milagres feitos no meio de ti, ela existiria até hoje. Eu, porém, te digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos rigor do que tu. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e é aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estão cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Naquele tempo, num dia de sábado, Jesus passou pelas plantações de trigo. Seus discípulos estavam com fome e começaram a arrancar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos fazem o que não é permitido fazer no sábado. Ele respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando teve fome? Ele e seus companheiros entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem ele nem seus companheiros, mas só os sacerdotes podiam comer. Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado os sacerdotes no templo violam o sábado para serem culpados? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se o compreendesses o que significa misericórdia eu quero, não sacrifícios, não condenareis os inocentes. Com efeito, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Prosseguindo dali, Jesus foi à sinagoga deles, e lá estava um homem que tinha mão seca. Eles perguntam a Jesus a fim de acusá-lo: É permitido curar em dia de sábado? Ele respondeu: Se alguém de vós possui uma só ovelha, e ela cai num poço em dia de sábado, não vai apanhá-la e retirá-la dali? Ora, um ser humano vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, em dia de sábado é permitido fazer o bem. Disse então ao homem: Estende a mão. Ele estendeu a mão, que se recuperou com a outra. Os fariseus, porém, saíram e conspiraram contra ele, a fim de o matar. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram e ele curou a todos. Advertiu-os, no entanto, para que não dissessem quem ele era.
Assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual está meu agrado. Sobre ele porei o meu espírito, e ele anunciará às nações o julgamento. Ele não discutirá nem gritará. Nas praças ninguém ouvirá sua voz. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que fumega, até que faça o julgamento triunfar, e em seu nome as nações porão sua esperança.